Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série, né? Tinha um mês que nós não fazíamos, né, mais um vídeo dessa série, lendo e comentando Confissões, né, que é uma obra clássica de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, obviamente, né, norte da África. E esse é um clássico. Eu penso que todo estudante de teologia que quer levar o estudo da teologia a sério deve ler esta obra, né? Então, se você ainda não leu, não tem tido tempo para isso, pelo menos você vai assistindo os vídeos, porque a gente aqui lê trechos da obra e comenta, né? Faz os comentários, tá certo? Eu estou na metade da obra praticamente, né? Essa obra, para quem não sabe, você está chegando agora, Confissões de Agostinho, ela é dividida em 10 livros, ou 10 capítulos, digamos assim, e são divididos por versículos, né? E a cada encontro nosso a gente vai lendo pelo menos 2 versículos e comentando, né? Hoje é o nosso encontro de número 51. Esse é o 51º vídeo, né? Deve ter uns 3 anos que estamos fazendo essa série. Então seja muito bem-vindo, né? Você que está aí. Eu peço a você que nos ajude. A primeira maneira de você nos ajudar é deixando seu like. Deixe seu like aí, né? Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nas suas redes sociais. Indique o nosso canal para algumas pessoas que você conhece, que gosta de temas teológicos, tá certo? Outra maneira de nos ajudar também é você se tornando nosso apoiador. Se tornando nosso apoiador, né? A partir de R$10 por mês, aqui embaixo no link, nos comentários, tem o link do apoio. Se você vai entrar lá, você vai ver que nós temos uma meta financeira para alcançarmos. Alcançando essa meta financeira, vamos começar a Social Livre de Teologia para os apoiadores todos os meses, né? E de imediato, você se tornando nosso apoiador, eu coloco você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo apenas para lançamento, a gente falar sobre os lançamentos, as promoções dos livros, das obras teológicas, né? A gente fala também dicas de canais de teologia, sites, enfim, tudo relacionado à teologia, e até mesmo filosofia de vez em quando, né? Então, um grupo para debate, tá certo? Então, que você possa se tornar nosso apoiador. E outra coisa, vou deixar aqui nos links aqui um link do exemplar para você comprar aí Confissões, essa obra aí, que a gente tem feito aí essas série de vídeos. Vou deixar um link da Amazon, para você que não sabe, eu sou afiliado, você comprando qualquer coisa através do nosso link, claro, basicamente livros, no nosso canal, um canal basicamente reviews de aulas de teologia, enfim, se você estiver adquirindo, você vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? Então vamos lá, já estamos na metade da obra e Agostinho ele vem desde o início falando desde a sua eternidade, desde a sua infância. E ele ainda não se converteu, mas ele vem falando sobre os preparativos, Deus preparando o caminho para a conversão dele, né? Ele tem aqui aproximadamente 29 anos, ele está falando que teve aí contatos com os seguidores dos maniqueus, né? Que era uma seita da época. Ele sentiu-se atraído por essa seita e ele vem falando, né? Sugiro que você assista as aulas anteriores também, para você ficar mais informado, mais por dentro. Ele vem falando sobre esse contato que ele teve com estes homens que não serviam a Deus, né? Olha o que ele diz aqui, eu estou no capítulo 5, versículo 5. Ele diz o seguinte, Agostinho: mas eles não conheciam o caminho, a tua palavra, pela qual tu criaste essas coisas numeradas por eles, e nem conheciam a si mesmos e os sentidos com os quais determinam o número das coisas e a inteligência que lhes permite determiná-lo. Olha que interessante. Agostinho aponta: esses homens, Senhor, eles não conhecem o caminho, não conhecem a sua palavra. Então eles estão perdidos, e o pior, não conhecem a si mesmos, né? Se eles tivessem uma noção de quem eles são, eles poderiam entender que são criaturas que dependem de um Criador, que necessitam desesperadamente de salvação, né? E ele diz mais aqui: e não sabiam que é impossível medir o seu entendimento de Deus, né? Salmo 147, verso 5. Mas o unigênito se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, 1 Coríntios 1,30. E foi numerado entre nós, e ele mesmo pagou seu tributo a César, Mateus 17, 27. Eles não conheciam esse caminho que deveriam seguir para descer de si mesmos até ele, e por ele ascender até ele. Ele compreende que estes homens, os maniqueus e essa seita para a qual ele fez amizade com alguns caras, antes de conhecer o Senhor Jesus, eram homens extremamente... buscavam conhecimento do mundo, né, sabedoria do mundo, mas ele entendia que esses homens precisavam se humilhar, precisavam descer se quisessem ascender, descer de si mesmos. Eram homens orgulhosos, não seguiam a palavra
e se vangloriavam pelo conhecimento secular que possuíam, né? Não conheciam esse caminho e se julgavam elevados entre as estrelas e brilhantes, e de repente os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Romanos 1, 21. Eles conhecem muitas coisas que realmente dizem respeito à criação, mas a verdade, o autor da criatura, eles não procuram piamente, portanto não encontram. Sim, infelizmente a maioria da humanidade, a maioria dos homens vivem assim. Conhecem muitas coisas a respeito da criação. Você pega um cientista aí, existe um cientista aí, muito famoso aí, vai em podcast, entrevistas aí no YouTube aí, chamado Sacomani, um negócio assim. Ele se declara ateu, né? E ele vai em debates com cristãos que seguem a teoria do design, né? Então ele segue a teoria evolucionista. Um cara inteligentíssimo, ele é astrônomo, muito inteligente. Ele conhece muito a respeito da criação. Mas conforme diz Agostinho aqui, a verdade de Deus, a própria verdade que é Deus, ele não procura, né? Portanto, não encontra. Se ele não procura, não encontra. Existem muitas pessoas com um coração sincero que estão tateando em busca de Deus. Então ela passa por várias religiões. Muitas vezes ela só vai conhecer o Senhor só no fim da vida dela, mas ela está procurando com sinceridade, ela quer conhecer a verdade. E muitas vezes, né, Deus se revela e ela aceita essa revelação, né, de Deus como a verdade. Agostinho diz mais aqui: ou então, se o encontram, ou seja, se esses caras encontram a Deus, ali abre aqui o aspas aqui citando Romanos 1, 21. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Dizem-se sábios, atribuíram a si mesmos o que te pertence. E assim, na mais perversa cegueira, procuram atribuir a ti o que é deles. Olha que interessante, né? Atribuíram a si mesmos o que te pertence. Ou seja, Agostinho declara que a cegueira espiritual desses caras, né, as coisas que eles realizam, que quem tem Jesus, quem tem Deus na sua vida, quem conhece a palavra, entende que foi com a permissão, foi por misericórdia que a gente realiza as coisas, que você realizou determinadas coisas. Eu fiz um grande empreendimento, fiz isso, aconteci, o cara é uma pessoa importante na sociedade e tal, você escreveu, você fez, você agiu, você atuou, ajudou tantas pessoas. Ou seja, você atribui a si mesmo o que pertence a Deus. Ou seja, foi por causa de Deus. O próprio Cristo vai dizer, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele diz mais aqui, ó. E assim na mais perversa cegueira procuram atribuir a ti o que é deles, forjando mentiras sobre ti, que és a verdade. Procuram atribuir o que é deles ao Senhor. Aí eles invertem, olha só que coisa. Ou seja, o homem é mau, por exemplo. O homem é mau, é perverso por si mesmo. Ele precisa da misericórdia de Deus e se morar do Espírito Santo, não é verdade? E aí, Deus é bom, mas pelo fato de haver maldade no mundo, estes homens atribuem a maldade a Deus, o que é uma mentira. Agostinho observa isso e detecta essas questões desses homens, forjando mentiras sobre ti, o Senhor que é a verdade. Ou seja, o homem é mau e quer dizer que Deus é mau, que Deus quer atribuir a Deus a maldade, pelo fato de acontecer ou Deus permitir a maldade no mundo, né? Olha que interessante, que observação interessante de Agostinho. E diz mais sobre esses caras, ó. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, citando aqui Romanos 1, 22, 23. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. Sim, aquele capítulo de Romanos 1, que Paulo traz uma descrição, faz uma análise da condição caída dos seres humanos, dos homens, ele traz esse paralelo, né, com estes homens, esses sábios aí, esses entendidos que seguiam o maniqueísmo, essa seita pelo qual ele conheceu esses caras. Ele até reconhece, eram uns caras inteligentes e tal, mas eles forjavam mentiras, eles viviam na mentira, ok? Então ele traz esse paralelo desses caras com tudo que é descrito ali em Romanos 1, versículo 6. Todavia, eu mantive muitas verdades atinentes à criação
que aprendi desses homens. Vou repetir, ó, todavia, eu mantive muitas verdades atinentes à criação que eu aprendi desses homens. Ou seja, percebe? Agostinho aqui seguindo Paulo, 1 Tessalonicenses 5:21. Paulo diz que nós devemos reter aquilo que é bom. Eu não vou ouvir um professor ateu de filosofia, um professor de história que é ateísta, marxista. Eu não vou ouvir tais pessoas, porque essas pessoas não têm nada a me acrescentar. Bem, o cara é inteligentíssimo, o cara é doutor em filosofia, né? E você gosta de filosofia, você não vai ouvir nada dele, nada do que ele tem a dizer. Retém o que é bom, cara. Você não é obrigado a concordar com tudo. Retém o que é bom. Por exemplo, um cara que eu tenho o prazer de ouvir, e ele é ateu, é o filósofo, aquele filósofo Luiz Felipe Pondé. Está muito presente na internet, escritor, professor, vários podcasts, entrevistas na internet. Ele é um cara que tem excelentes sacadas, muito inteligente. Eu não engulo, não sigo e não concordo com a teoria evolucionista dele, com o ateísmo dele, mas quando ele vai dar aula de ciência da religião, filosofia da religião, vai dar aula sobre patrística, falar sobre Agostinho, falar sobre filosofia hebraica, meu Deus do céu, o cara dá um show, embora seja um ateu, mas ele é um admirador da escritura hebraica e do cristianismo ali, do período da filosofia ali, do período patrístico, né? Então, cara, eu bebo ali, cara, eu me alimento, retém aquilo que é bom, aquilo que serve para minha edificação. Quando ele toca em assuntos que vão contra a palavra de Deus, por exemplo, quando ele cita a questão da teoria da evolução, de vez em quando ele cita isso, para mim, não me sobe nem me desce. Eu retenho o aprendizado que ele passa de outras questões. É o que Paulo fala, retém o que é bom. Então, Agostinho também reteve algumas coisas boas desses caras, ó. Vou repetir. Eu mantive muitas verdades atinentes à criação que aprendi desses homens, percebendo a razão de seus cálculos, a sucessão das épocas e os testemunhos visíveis das estrelas, comparando tudo com o que diz Mani, que em seus desvarios, que era o líder da seita, né? Desvarios, descrevera extensamente sobre esses temas, mas eu não descobrira nenhuma explicação dos solstícios ou equinócios ou dos eclipses das luzes maiores. Parece que esses caras gostavam de estudar sobre astronomia, e isso interessava também a Agostinho. Aí diz aqui, mas me mandaram acreditar. E, no entanto, aquilo diferia muito do que fora estabelecido pelos cálculos científicos e do que os meus olhos haviam constatado. Então, Agostinho tinha interesse por algumas coisas, como solstícios, equinócios, a mudança das estações, dos planetas e tal. E ele diz aqui que não encontrou esses ensinamentos da parte desses caras. Mas o que eles ensinavam, ele ouviu isso, ó, você tem que acreditar nisso aqui. Me mandaram acreditar. Veja bem, as pessoas quando estão em algumas seitas, né? Por exemplo, seita do Testemunho de Jeová, que é uma seita perniciosa. A pessoa está lá, manda ela acreditar. Você tem que acreditar dessa forma. Eu tenho um primo inteligentíssimo, empresário. Eu tenho um primo empresário, rico. Só vive viajando para a Europa. Mora na Barra da Tijuca, né? Que é a área dos ricões aqui no Rio de Janeiro. Cara inteligente e tal, Testemunho de Jeová. Né? Testemunho de Jeová. Então, como ele não precisa dar dízimo no Testemunho de Jeová, ele fica tranquilo, fica de boa lá, entendeu? O cara é rico, mas ele não precisa dar dízimo lá no Testemunho de Jeová. E abraça, né? E abraça, mandam acreditar que Deus não se manifesta através da Santíssima Trindade, mandam acreditar que Jesus não é divino, não é Deus, ele acredita. Assim também aconteceu com Agostinho, né? O império das seitas continua muito presente, escravizando as almas, né? Que Deus tenha misericórdia. Então, eu li aqui, eu li mais um versículo, mas está de bom tamanho. No próximo encontro a gente analisa, lê, comenta mais dos versículos aqui do capítulo 5 de Lendo e Comentando Confissões de Agostinho de Hipona. Deus abençoe e até a próxima.